Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP V de Jesus. Deixando desde já o convite para vocês para que estejam conosco, nos acompanhando, seja pela página do Facebook, seja no canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. No caso do canal do YouTube, você, além de se inscrever, aciona o sino de notificações e recebe os novos vídeos dos trabalhos realizados pelo NEP, trabalhos estes que alcançam mais de 2 centenas, quase 3 centenas de vídeos disponíveis gratuitamente para vocês. Um trabalho realizado pelo Paulo Marzanati, deixando ali em playlists, né, nas listagens de vídeo por temas, por temáticas. Esses estudos que temos realizado desde o ano de 2020, estudos bíblicos, com um olhar, com a perspectiva da doutrina espírita, estão lá divididos, tratando sobre os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as demais cartas apostólicas, chamadas cartas universais, os escritos do apóstolo João, e também um estudo especial correlacionando o Antigo Testamento, primeira revelação, com o Novo Testamento, a segunda revelação, na presença de Jesus, transmitindo para nós, através do seu exemplo, da sua vida, a boa nova, e nos prometendo um Consolador que relembraria suas palavras e nos ensinaria as demais coisas. Cremos que a doutrina espírita tem cumprido, desde o século XIX, de forma sistematizada, de uma maneira organizada, através da codificação espírita de Allan Kardec, a partir dela, este trabalho de elucidação. E por isso o nosso convite, nesse ano de 2023, em que temos aqui, através de uma série especial, olhado para um dos livros do Novo Testamento, que é a Carta de Paulo aos Romanos. Série Romanos verso a verso, olhando, portanto, para esses 16 capítulos, 433 versos, em que Paulo vai transmitir, tanto para a comunidade de Roma, para toda a cristandade em todas as épocas, o entendimento que o apóstolo recebera daquele evangelho que ele disse, que não fora lhe ensinado por homem algum, mas pelo próprio Jesus Cristo. Sabemos que Paulo, o antigo doutor da lei Saulo de Tarso, após a sua conversão na estrada de Damasco, recebe uma missão especial de Jesus. Fora chamado por ele de vaso escolhido. E Paulo, então, antigo doutor da lei, portanto, conhecedor profundo das escrituras sagradas de Moisés, profetas e escritos que testemunhavam já tanto a existência, a presença e a ação no mundo desse Deus único, o Deus que eles chamam de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus que é o mesmo Deus de todas as nações, de todos os povos, de todas as criaturas, tuteladas pela presença desse Messias aguardado e prometido, um escolhido, um eleito por Deus, para representá-lo neste planeta. Jesus, o Cristo. E é sobre ele que a carta aos Romanos testemunha em cada um de seus capítulos. Estamos aqui no capítulo 1 e temos cumprido essa jornada, né? Em 4 vídeos anteriores, tratamos a respeito, então, dessa sequência na carta, né, de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, e hoje alcançamos, então, o verso de número 5. Portanto, olhar especial aqui para Romanos 1, verso 5. Eu deixo para vocês aí, aqueles que assim desejarem, com as suas traduções, aquela que tiver em mãos e assim quiser consultá-la. Eu tenho aqui tradução de João Ferreira de Almeida, também a tradução da Bíblia de Jerusalém,
a gente ter o verso para fazer a leitura e depois procurar extrair aí da letra o espírito da letra, a essência da mensagem espiritual. Vamos lá então à leitura. Na tradução de João Ferreira de Almeida encontramos, falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, esse mesmo quinto verso está traduzido da seguinte forma: por quem, se referindo também a Jesus Cristo, recebemos a graça e a missão de pregar, de ensinar, de anunciar, para louvor do seu nome, a obediência da fé entre todos os gentios. Vamos compreender alguns pontos desse verso que são necessários para que a mensagem fique compreensível, né? Inteligível. Então, primeiro falando a respeito dessa diferença tênue, sutil aqui entre as traduções de João Ferreira de Almeida e Bíblia de Jerusalém. Outras traduções podem trazer também sinônimos, ordem de frases um pouco diferentes, mas vamos à essência. Primeiro está se falando sobre o fato de que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, assim é exposto pelo apóstolo Paulo no verso 4, e ao iniciar o quinto verso diz: por quem, quer dizer, por meio dele, por ele, recebemos. Quem recebe? Recebemos aqueles que de fato creem na mensagem da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, e intencionam divulgá-la, anunciá-la, testemunhando-a com a própria vida e também falando a respeito dela. Nós sabemos, amados, que quando tratamos sobre aquilo que nos é conectado pelo coração, que temos maior afeição, nós queremos falar sobre isso. Pegue um pai e uma mãe com relação aos seus filhos. Quando há aquela ligação, aquela afinidade, o que nós fazemos com relação aos nossos filhos? Nós falamos para as pessoas a respeito deles. Às vezes de forma até insistente, até ficamos meio chatos com relação a isso. Queremos falar dos nossos filhos porque eles são amados, porque eles são queridos, porque eles são essenciais, fundamentais para a nossa vida. São foco, é razão de ser daquilo que fazemos. Ora, quando falamos daqueles que de fato aceitam a mensagem do Evangelho, não é um aceite apenas do intelecto, da mente, da compreensão. Aceitar, recepcionar essa boa nova, recepcionar a mensagem do Evangelho, é o entendimento de que meu olhar para a vida não é mais o mesmo a partir daí. Tudo se renova. Por isso mesmo o apóstolo anuncia a respeito disso, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. É a chamada regeneração espiritual, que toca o coração no sentido da consciência do ser. Que basta então, olhando para Jesus, procura a partir daí ter um referencial para a sua própria existência. Claro que não temos a pretensão de agir, pensar e falar no padrão de Jesus agora, hoje, nesse minuto, nesse momento, a todo instante. Isso ainda não é alcançável pelo fato de sermos criaturas imperfeitas, afastadas de Deus, fazendo um caminho de progressão e retorno a Ele. Isso é fato. Mas isto não nos isenta do comprometimento existencial de buscar vivê-lo e anunciá-lo na proporção, na medida daquilo que já podemos fazê-lo. E é isto, e é disto que o quinto verso desse primeiro capítulo da carta aos Romanos está a nos ensinar. Por quem? Por Jesus, por meio dele, nós recebemos a graça
Na tradução aqui fala em apostolado, João Ferreira de Almeida. Na tradução da Bíblia de Jerusalém é mais específico ainda. Fala que recebemos a graça e a missão de pregar. A missão de ensinar, de anunciar, de transmitir, de comunicar esta boa nova, de contar esta boa notícia para as pessoas. Como nos furtar a fazer isto? Se reconhecemos a relevância disso para a nossa própria vida, como não falar isso para as pessoas? É claro que não faremos isso de uma forma a impor opiniões, de uma forma a ultrapassar o limite daquele que deseja ouvir. Mas o fato é que quando tornamos a mensagem do Evangelho como deve ser pública, não para um pequeno círculo de iniciados, de um pequeno círculo de escolhidos, mas pública, geral, para alcançar o maior número de pessoas possível, nós estamos a cumprir essa missão. Missão dada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Ele que dissera ao seu grupo de discípulos, de apóstolos, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Paulo está aqui a repetir isto, neste 5º verso da carta aos Romanos, no capítulo 1. Recebemos a graça, o dom gratuito, misericordioso, como somos abençoados por poder fazer isto. Aquilo que deve ter um significado central na nossa vida, devemos falar disso para as pessoas. A missão de ensinar, de anunciar a boa nova, a boa notícia da presença de Jesus na nossa vida. Para louvor do seu nome, do nome de Jesus. Para louvor dele, não nós. Há muitos que não compreendem essa realidade espiritual. Não compreendem ainda. E quando vamos a uma tribuna, quando estamos aqui tendo a possibilidade de nos comunicar pela internet, ou mesmo quando estamos nas nossas conversas particulares, porque não é só na tribuna, não é só diante do microfone, não é pelas redes sociais, mas é também pelo convívio pessoal, que nós mantemos este comprometimento com a mensagem e de comunicá-la. Por exemplos, por ações, mas também por palavras. Se os fatos relacionados à vida de Jesus não tivessem sido transmitidos através da fala inicialmente, depois pela escrita, para que ficasse registrado, nós aqui no século XXI não saberíamos disso. E por isso Paulo está a nos dizer que é para louvor do nome de Jesus, para que venhamos a conhecê-lo, para que tenhamos intimidade com ele, para que saibamos o que fez, o que disse, onde esteve, que vidas ele impactou, para que isso sirva como referencial hoje para cada um de nós. Para a obediência da fé entre todos os povos, entre os gentios, agentes, os estrangeiros, os que estão também fora de Israel. Para todo povo, toda língua, toda nação. Essa é a proposta universal de transmissão da mensagem, da Boa Nova. Falar do Evangelho, portanto, não é apenas proferir palavras. As palavras proferidas por uma consciência que de fato está sendo renovada à luz desta mensagem, é um coração, é uma consciência que fala abertamente daquilo que o transforma, que o reanima, que o fortalece.
E no mundo como o nosso, tão carente de boas palavras, de consolo, de orientação, de acolhimento, como não falar de Jesus? Como não falar da sua mensagem? Mensagem de paz, mensagem de amor, mensagem de fraternidade, mas também mensagem de alerta. Precisamos despertar para o fato de que temos, ao longo da nossa jornada evolutiva, tomado caminhos de desvio, atalhos, nos afastando de Deus, nos afastando do Pai, vivendo longe das benesses do amparo, da proteção dele, corremos sérios riscos quando entregues às nossas paixões inferiores. Quando o egoísmo, a vaidade e o orgulho legislam a nossa consciência, nós tendemos a prejudicar a nós mesmos e a comunidade em que vivemos. Atenção para isso. A busca pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento, deve ter por referência o que eu tenho de fato feito com o que eu falo, com o que eu penso, com aquilo que as minhas mãos entregam para a comunidade em que vivo. Seja o meu núcleo familiar, seja o meu grupo profissional, seja nas minhas relações sociais e comunitárias. A mensagem do Evangelho é muito clara nesse aspecto. Ela é pública e entregue para a totalidade da humanidade. Mas se somos, como devemos ser, testemunhas dessa mensagem, não nos esqueçamos. Muitas vezes, nós, os propagadores, seremos o Evangelho que as pessoas têm lido. Isso significa vigilância, prudência e compromisso real com aquilo que cremos. Amados, esses foram os nossos comentários que deixamos aqui, uma forma da gente refletir um pouco a respeito disso, assim como cada um de vocês também façam suas reflexões. Aliás, fiquem à vontade para deixar os seus comentários, mesmo as suas perguntas, os seus questionamentos. Nós estamos aqui num estudo, mas um estudo que propõe a nossa maior conexão e intimidade com os textos que falam a respeito de Jesus. Nos aproximarmos dele. O termos como um amigo incondicional de todas as horas, de todos os momentos. Esta é a proposta. E este é o convite. Por isso, mais uma vez, falamos a respeito do trabalho do V de Jesus, o núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, seja na página do Facebook, que você pode curtir, assim como pelo canal do YouTube, se inscrevendo, acionando o sino de notificações para receber os nossos novos vídeos e trabalhos nas atividades do NEP. Esteja convidado. Aqui sempre às segundas-feiras, a partir das 20 horas, a série Romanos verso a verso. Carta de Paulo aos Romanos, com esse entendimento, com esse olhar, com essa perspectiva do Consolador prometido, da doutrina espírita sobre a mensagem de Jesus. Meus votos de paz, luz, que Deus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.